Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula, capítulo 15, né, de História, Segundo Reinado, Política Externa. Bom, último capítulo nós vimos aí o Segundo Reinado também, só que foi política interna, não é? Então vamos ver como que Dom Pedro II vai gerir o Estado brasileiro dentro do contexto da política externa, né? Ou seja, dentro de uma política voltada aos interesses do Brasil, voltadas a questões internacionais. Né? Bom, temos aí, né, as problemáticas, né, que vão gerar essa política, né? Ou seja, vamos falar sobre três momentos, né, que relacionada à política externa, que é as relações entre Brasil e Inglaterra, a questão Christie e também a Guerra do Paraguai, certo? Então foram três acontecimentos que deram, né, um caráter aí de política externa. Acontecimentos esses que vai abalar as estruturas políticas, né, do Império e, consequentemente, abalar também a estrutura, né, de governabilidade de Dom Pedro II, certo? Bom, falar primeiro então sobre as relações entre Brasil e Inglaterra. Bom, dentro aí de um contexto, né, do século XVIII, finalzinho, né, meados do século XVIII, ou melhor, século XIX para o finalzinho, o Brasil vai estremecer, né, abalar as relações aí com a Inglaterra, justamente porque a Inglaterra vai começar a ficar muito insatisfeita com o Brasil e o Brasil vai chegar ao ponto de rompimento, mas que vai durar pouco, enfim. Então, como que vai constituir esse rompimento, né? Então, os ingleses estão furiosos, né, ficam furiosos com Dom Pedro II pela questão do fim da escravidão, né, que no caso Dom Pedro sempre prometia, sempre, né, via, né, parecia que dava a entender a Inglaterra que ia resolver essa questão, mas muito pelo contrário, né, isso não ocorreu. E essa insatisfação ela vem desde 1831, né, quando surgiu aí as primeiras conversas em torno desse fim da escravidão, né? Então, Dom Pedro II, pelo contrário, ele não fez nada, né? E quando surge o período do café, pelo contrário, né? A escravidão, ela praticamente aí ela criou mais resistência, né? Ou seja, acabou acontecendo mais momentos de tráfico de escravos, né, interno do país, tanto vindo da África também. Então, o Brasil nunca demonstrou, né, vontade política para resolver essa questão, né? E aí os ingleses já estavam muito furiosos, porque na verdade os ingleses queriam mão de obra assalariada, ou seja, queria que os escravos fossem libertos para eles então terem um trabalho e receber um salário por esse trabalho, né? Para aí então consumir, né? Na verdade, os produtos que entravam no Brasil, né, produtos industrializados, já existia, né? A Revolução Industrial já era um fato, né, na Inglaterra, então muitos produtos estavam sendo feitos e então esses produtos, muitos deles vinham para o Brasil importava muitos desses produtos. Mas, como grande parte da população era escrava, como consumir esses produtos, né? Sendo que o escravo não recebia dinheiro. Então, os negócios da Inglaterra aqui no Brasil não tinham muito sentido, né? Não tinha muito lucro para os ingleses. Então, começa-se aí, né, os entendimentos. Por isso que a Inglaterra sempre vai bater nessa questão pelo fim da escravidão. Né? Outro detalhe, em 1844 foi um ano que Dom Pedro criou, né, a tarifa Alves Branco,
ou seja, uma tarifa que aumentava os impostos de produtos industrializados vindos da Inglaterra. Isso prejudicou muito os ingleses, né? E então os ingleses começavam a fazer críticas a essas taxas, né? A esse aumento, né? Então os ingleses de tanto, né, pressionar, de tanto ficar em cima, né, dessas questões para poder melhorar os seus negócios, Dom Pedro, né, vai isolando cada vez mais a Inglaterra dentro das suas relações políticas e assim firmando mais uma aliança com os cafeicultores, com os produtores rurais brasileiros, né? Outro detalhe, pessoal, é a questão Christie, ou seja, vai acontecer um momento, né, no Brasil, 1861, e vai até 1865, um episódio, né, muito marcante também com os ingleses, justamente por causa dessa questão, né, das relações aí com a Inglaterra, que já vinha sendo abalada, sobretudo, né, sobre a questão aí da escravidão. Agora surge outro problema, que vai ser o sumiço da carga de um navio britânico, né, no Brasil. Esse navio ele foi totalmente saqueado, né? Isso acontecendo, o embaixador inglês ele vai exigir uma indenização de 3.200 libras, né, esterlinas, que é o dinheiro inglês, pelo sumiço dessa carga. Um outro episódio ocorreu, né, em represália a esse, foi que o Brasil, né, fez uma coisa que os ingleses também não gostaram, né, prenderam alguns marinheiros, né, ingleses no porto de Guanabara, justamente porque estavam bêbados fazendo algazarras, né, então tumultuando lá a região. Então a Marinha Brasileira prendeu esses marinheiros ingleses. Então isso também desagradou muito a Inglaterra. E a Inglaterra ela reagiu, né, não ficou quieta. Ela fez o seguinte: exigiu a libertação dos marinheiros. Dom Pedro, né, parecia que ia ceder essa exigência, né, pagar a multa, libertar os marinheiros, e não aconteceu, né? E aí então o embaixador William Christie, o que ele faz? Ele praticamente faz, né, a mesma política que Dom Pedro, que a Marinha Brasileira. Vai lá e prende navios brasileiros na Baixada, na Baía de Guanabara, né? Prende esses navios e fica com a reivindicação de que os soldados ingleses deveriam ser libertados e a multa pela carga inglesa assumida tinha que ser paga. Bom, diante desse imbróglio, né, diante dessa situação, a população se revolta, né, muitos marinheiros se revoltaram por causa desses navios brasileiros que foram presos, né, pelos ingleses. Criam um impasse aí, nenhum lado cede, né, nem brasileiros, nem a Inglaterra. Então o caso vai parar na Corte Internacional. O caso vai cair nas mãos de Leopoldo I, o rei belga que está na frente da Justiça Internacional, né, podemos dizer assim. E o caso fica rolando na justiça de lá. E antes de sair a sentença, Dom Pedro resolve, né, ceder, ou seja, paga a multa, libera os marinheiros, né, e antes do resultado sair. E aí depois, quando Dom Pedro faz isso, a Inglaterra recebe, né, um comunicado, e aí então o Brasil também recebe um comunicado de que a causa foi dada ao Brasil, né? O Brasil ganhou essa causa e aí imediatamente o Brasil pediu da devolução do dinheiro, né? E um pedido de desculpa dos ingleses. Os ingleses não fizeram isso, né? Não cederam a essas desculpas, né? E então as relações aí podemos dizer que foram cortadas, né, entre brasileiros e ingleses no ano de 1863. Mas, quando passaram-se aí 2 anos,
em 1865, os ingleses, né, se desculparam porque viram que ficar com relações cortadas com o Brasil é muito prejuízo para eles, né, prejuízo para os negócios. Então, essa aproximação ela volta em 1865, né? Bom, então essa foi uma questão aí que abalou aí a política externa do Brasil. A segunda questão, né? A terceira questão foi as campanhas do Prata, né? Uruguai e Paraguai, ou seja, campanhas do Prata, interesses, né? De Portugal, Uruguai, Argentina, Paraguai e Portugal não, desculpa, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil pelo interesse da Bacia da Prata. Ou seja, o interesse era muito simples, né? Era poder ter acesso ao mar e também ter acesso ao território brasileiro. O Brasil, né, no caso, ter acesso ao mar, que nem eu vou mostrar aqui no mapa para vocês. Então, aqui, esse mapa aqui é à minha direita, né? Do lado aqui superior, temos a região da Bacia da Prata. Então, qual era o interesse do Brasil nessa região da Bacia da Prata, onde o Paraguai é que controlava, digamos assim, né? O Brasil queria ter acesso ao rio para poder navegar para o oeste do próprio Brasil, para chegar em Mato Grosso, onde é ali a região do Mato Grosso. No caso, o Paraguai queria ter acesso à Bacia da Prata, que passa ali entre Uruguai e Rio Grande do Sul, para ter acesso ao Oceano Atlântico. A Argentina, mesma coisa, queria ter o acesso ao Atlântico, né, passando por essa bacia, né, por esses rios, até chegar, né, no Oceano Atlântico. O Paraguai, né, sempre impediu esse trânsito, né, por essa região. E aí então começa as desavenças, né, que vai resultar na Guerra do Paraguai, né? Então, no caso aí, a Guerra do Paraguai, ela vai estar em torno desses interesses, né? Interesses que parte aí para uma intenção de melhorar o escoamento das mercadorias, né? E também receber as mercadorias que vêm do lado dos países que vêm, né, da região do Atlântico ali, do Oceano Atlântico. E então ambos os países queriam o controle dessa bacia da prata, né? Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E aí é onde surgem, né, os conflitos, né? Ou seja, a guerra vai surgir em 1865, vai até 1870, durante 5 anos aí. O Brasil começa aí os entendimentos nesse ano, né? E o conflito vai começar justamente porque o Brasil vai adentrar o Rio Paraguai, né, para chegar até o norte, ou melhor, o centro-oeste do Brasil. Os paraguaios vão saber disso, né? Vão reagir nesse mesmo ano e vai fazer o quê? Prender os navios que estão circulando nessa região, né? E aí então o Brasil, né, não vai ficar quieto também, né? Ele vai reagir também. Mas ao mesmo tempo, os paraguaios não só investem, né, atacam o Brasil, mas atacam também a Argentina. Ou seja, os paraguaios invadem a Argentina numa tentativa de início de uma guerra aí, né? E encarava então os argentinos, assim como os brasileiros, como inimigos que deveriam ser combatidos, né? Diante desses ataques, o que ocorre, né? O que o Brasil faz? Junto com a Argentina e o Uruguai também, que era de controle ali na época do Brasil, se unem, né? Os 3 países se unem e formam a chamada o Tratado de Tríplice Aliança, ou seja, os 3 países vão então se unir para, né, declarar uma guerra ao Paraguai.
A reação brasileira foi imediata, né? Essa guerra ela surgiu com a primeira denominada guerra chamada Batalha do Riachuelo, e depois veio a Batalha do Tuiuti, como aqui representado nesse quadro aqui, né? Foi uma guerra muito sangrenta, né? O lado, né, perdedor, que foram os paraguaios, sofreu muito, né? Para vocês terem uma ideia, os aliados, né, juntando aí paraguaios, uruguaios e brasileiros, morreram 1.000 soldados e 300 feridos, o saldo da guerra. Já os paraguaios, 7.000 feridos e 6.000 mortos. Então, provocou aí uma profunda morte, né, desses soldados e muitos feridos também. E dentro desse contexto, né, não só soldados homens, mas também havia, né, soldados guerreiros aí, podemos dizer assim, mulheres guerreiras, né, que pegavam em armas e iam lutar. A participação feminina na guerra foi muito intensa, muito importante, né? Além de estarem na frente dos combates, elas também pegavam, né, e auxiliavam ali no serviço de enfermagem, né, cuidava dos feridos, cuidava das munições, preparava comida, enfim, fazia todo um serviço ali de ajuda mesmo aos combatentes, né, na guerra. Bom, e o saldo disso, né, o que gerou as consequências da guerra, né, a gente pode compreender que, como eu falei, o estrago foi muito, né? No caso aí foi, podemos considerar a batalha mais sangrenta da América do Sul, né? Justamente também porque não havia muito preparo dos soldados, né? Muito conhecimento do terreno, né? Onde foram desenvolvidas as batalhas, porque o terreno era uma região pantanosa, alagada, né? Então imagine, né? Qualquer momento você poderia atolar ali na lama, no pântano, né? Um lugar de difícil acesso, um lugar que faltava comunicação, era difícil a comunicação, né? Munição era precária, quando acabava tinha que esperar chegar mais e demorava muito, a alimentação também era muito escassa, quando acabava tinha que esperar chegar mais. Então houve muitas dificuldades para a guerra, né, ser desenvolvida ali. E também outras questões eram médicos, né, profissionais para cuidar dos feridos, né, e dar um suporte aí para os soldados. Então foi muito complicada essa guerra aí. Do lado paraguaio, né, como eu mostrei para vocês, foi um saldo de mortes aí foi muito alto, né, quase que dizimou a população paraguaia. A população paraguaia que hoje é pequena, né, em comparação com outros países, naquela época era muito mais pequena, né? A agricultura, a indústria, tudo foi arruinado, tudo destruído, né? Reduziu o país a pó, bem dizer assim, né? E do lado do Brasil, né, perante ao governo, o governo ficou muito satisfeito com a guerra, não é? Tanto é que começaram a divulgar, né, os feitos da guerra, promoveram, né, soldados a generais, enfim, queria passar um sentimento patriota para a nação, né, de que missão cumprida, que demonstrar um sentimento patriotista, né, um patriota, né, em relação à população. Isso então era a visão do governo, porém a visão da sociedade era totalmente diferente, né? Por quê? Porque durante a guerra o governo Dom Pedro II ele convocava as pessoas para ir guerrear, né? E convocava no sentido, claro, né? Quem quisesse ir para a guerra, mas ao mesmo tempo era meio que imposto isso aí, né? Para demonstrar o patriotismo, o jovem tinha que ir. E aí iniciou uma campanha chamada Voluntários da Pátria, né? Inclusive tem até nome de rua com esse nome,
ou seja, convocando soldados para compor o exército, né, e ir lá guerrear. Nesse contexto foram convocados até escravos, né, com aí a oferta de se eles retornassem da guerra vivos, eles seriam libertos. Só que isso não aconteceu com muitos, né? Muitos morreram na guerra, morreram lutando por uma pátria que não os reconhecia como cidadão, né? Então era muito contraditório, né? Quando era para os negros ter direitos, não eram reconhecidos como cidadãos. Mais para a guerra, né, passaram a ser reconhecidos como cidadão e ganhava até a liberdade. Mas era um risco, né, muito grande, muito alto. Para o lado econômico, né, foi um prejuízo enorme para o Brasil, né? Dom Pedro II, mesmo exaltando todo o patriotismo, a vitória brasileira, mas o estrago econômico foi muito alto, justamente porque o Brasil não desprendia de tantos recursos, de tanto dinheiro para investir nessa guerra. Então o que, que ele fez? Passou então a fazer empréstimos mais uma vez com a Inglaterra, né, para poder sustentar a guerra com armas, com munições, com comida, com equipamento médico, enfim. E então o Brasil novamente endividado com a Alemanha. Bom, gente, então esses foram os motivos aí, né, que geraram a política, denominaram, né, caracterizaram a política externa do Segundo Reinado, né? E essa guerra ela vai surtir outros efeitos, né, na sociedade, vai influenciar também o movimento abolicionista, né, a, a, a pôr, né, esse acontecimento como um episódio ruim para o Brasil e fazer ao mesmo tempo uma pressão mediante aí o governo de Dom Pedro II para o fim da escravidão, né? Então essa guerra vai ajudar no processo aí de fim da escravidão que a gente vai ver nas próximas aulas e que vai gerar a chamada crise, né, do Segundo Reinado, vamos dizer assim, né? Porque essa guerra do Paraguai, muitos ficaram insatisfeitos, até os próprios militares também, que a gente vai ver depois. Tudo bem, gente? É isso, né? Ficamos por aqui. Façam aí as suas anotações, né? Se tiver dúvida, registre também no caderno para no chat nós tirarmos essa dúvida. Em breve colocarei a atividade lá no Vindimo para vocês, tá bom? Então é isso. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.